Cara, eu acho que das rotas de. O produto mais contrabandeado no Brasil é o cigarro, tá? Mais do que cocaína, mais do que Mais, maconha. mais, 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 muito mais. Eu trouxe um mapa, eu trouxe uma estatística para começar aí que eu mandei para Fabi, que vocês podem colocar aí se vocês Tá. quiserem. É um gráfico mostrando a quantidade. É um gráfico feito pelo Fórum Brasileiro contra a Pirataria e Contrabando. E ele mostra a quantidade, o que representa o cigarro na estatística do contrabando em geral. A gente tem contrabando de descaminho, mas o cigarro ele tem que passar por uma liberação da Anvisa, né? Ele passa por uma análise muito forte. E como esses cigarros que chegam no Paraguai, eles não passam por essa fiscalização, é considerado contrabando, Entendi. né? E aí, ó, para você ver aí, o cigarro ele representa 73% do contrabando para o Brasil, tá? Caramba. Aí a gente tem outras mercadorias e a gente tem o isqueiro também, que representa 2% que Que entra na tá, questão do cigarro, tá né? ligado. Os eletrônicos são 1%, vestuário 1%, bebida alcoólica 1% e outras mercadorias 21%. Então quer dizer que o cigarro. E aí o cigarro vem junto com o pó, vem junto com a maconha, vem junto com todas essas coisas Junto com a aí. arma, né? Junto com a É? arma, né? O crime ele faz esse tipo de coisa. Quando você reparte essa informação por estado, eu tomei um baita de um susto, porque eu fui ver a informação do Rio Grande do Norte, estado da federação, onde a Receita Federal fez uma estatística onde ela disse que 90% do contrabando apreendido no estado era cigarro e vape, 90%. Ou seja, é um estado hoje onde 75% do cigarro consumido no estado é do Paraguai, é o Eight, que é o Ah, Eight, né? só uma coisa, esse aqui é do Paraná, tá? É as apreensões, mas é considerado Sim, como uma recorte. amostra, né? Porque no Paraná é onde mais se apreende. E aí aqui tem a forma, tem um outro que eu mandei para Fabi também, que são as marcas de cigarro ali do ponto, que são do Paraguai e que vem para cá. Porque assim, as empresas elas se colocam no Paraguai, elas fabricam cigarros de muita má qualidade, que é o ponto assim. Já encontraram pelo de rato, cocô de rato, fezes, uma série de coisas dentro desse cigarro. E aí eles montam as empresas lá, esse cigarro entra e aí ele adentra para o Brasil e vai fazendo a Espalhado. distribuição, vai sendo espalhado por aqui. Acontece que historicamente, o Vilela, voltando lá atrás assim para falar um pouco do contrabando, o Brasil passou por uma guerra com o Paraguai, ele praticamente dizimou o Paraguai. É. E aí, pro Paraguai tentar se reerguer, porque ele já estava iniciando uma industrialização e ele não tem saída para o mar, ele fez um projeto que ele isentava ou baixava muito os impostos. O Brasil vivia bastante do café e nos anos 50, 60 o café entra numa crise muito pesada. E aí o que acontece? O Paraguai baixa mais ainda a taxa para exportação. Então o Brasil, o que ele começa a Exportação e fazer? importação. Importação e exportação, Tá, as tanto duas. faz. Tanto que o Brasil subiu a taxa da exportação de café, então compensava mais você tirar café daqui, levar para o Paraguai e exportar por lá. Pô. Mas ia cheio de café e voltava com outra mercadoria, né? Então começou esse contrabando muito forte com de lá daqui para lá o café e de lá para cá o cigarro. E aí, conforme o governo foi fazendo a estruturação em cima do tabaco e o aumento de impostos, a gente tem uma campanha contra tabagista nos anos 90 muito Bem forte. pesada, né? É. E aí sobe-se aqui no Brasil 90% o imposto do cigarro e lá no Paraguai é de 13 a 20% dependendo da região. E aí esses cigarros entram como contrabando, eles são distribuídos e vendidos para a população de modo bastante barato. E aí a gente tem algumas rotas que eu coloquei lá pro pessoal também. Pode colocar qualquer um dos mapas aí. Pimentel, você vai me Não, interrompendo, não, por eu favor, tô se você aprendendo, quiser, mesmo. tá? Eu mandei acho que 3 mapas para Fabi, vocês podem colocar qualquer um deles que já dá pra gente ver. Ó, essa aqui é uma rota histórica lá do Paraguai que a gente chama de rota caipira, tá? É essa seta que sai reta. Então o que que acontece? Ela fica no Paraguai e aí ela sai do Paraguai, passa pela pontinha do Mato Grosso do Sul ali, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, e aí ela vai entrando pro Paraná e entra no estado de São Paulo até chegar no Porto de Santos. A outra rota a gente tem bem na diagonal aí, que é do Paraguai, a gente chama essa de rota caipira.
você sai dali, você coloca os produtos e os cigarros contrabandeados dentro de fazendas no Mato Grosso do Sul. Você sempre tem que ter um fazendeiro que tope o contrabando lá. E aí a gente vem pelas planícies aqui, Presidente Prudente e tal, até chegar também no Porto de Santos, ou fazer a distribuição toda por São Paulo. Do Porto de Santos, os caras vão levar pó e maconha e o cigarro vai ser deixado nessas regiões centrais de São Paulo. Brás, 25 de Março, toda essa região. Essa é o que a gente chama de rota por terra, rota caipira. Aí se vocês puderem colocar... E isso é historicamente construído, tá? O pó vem aqui também. É essas apreensões que acontecem no Paraná que vocês veem o pessoal fazendo react, essas coisas assim. Aí essa é a Rota Solimões. A Rota Solimões, ela vem pela Colômbia, pode vir também pelo Paraguai e pela Bolívia, mas ela vem pelo Rio Negro e pelo Rio Solimões. É a que abastece o norte e o nordeste do contrabando de Possivelmente o cigarro cigarro de Natal da Bahia, possivelmente. Isso, estima-se que 27 bilhões em contrabando por ano chega de cigarro aqui e a gente consegue apreender 10% disso daí. Então é muito dinheiro. 27 bilhões. Então te perde uma fortuna de ICMS e de imposto federais. Não só isso, né? Você acaba usando um cigarro tão de má qualidade que isso aumenta muito a doença da população, uma série de coisas. E essa é a rota... Carrega o SUS, né? Essa é uma das rotas que a gente tem, tanto do vape, quanto a rota, que agora o vape, o cigarro eletrônico, tá chegando com tudo aqui também, entendeu, mano? Porque os mais velhos, os mais novos, eles não fumam o cigarro falso. Os mais novos, eles vão fumar o vape e o cigarro eletrônico. O cara vai entrar no usuário através do vape. Através do vape. Desculpa, ontem à noite eu jantei com meus 3 filhos, não dei porrada em ninguém não, mas eu perguntei se eles tinham usado vape. E aí? Os 3 usaram, e minha esposa também falou que usou uma vez, mas eles não são usuários. Mas realmente, eles jamais iriam buscar o cigarro na vida e buscaram o vape. E certamente buscaram um vape ilegal, né? Um vape contrabandeado, certamente. Não é crime usar o vape, né? Mas assim, você comercializá-lo, sim. Mas, cara, se você abrir qualquer site hoje de venda, sei lá, jogar lá, venda vape, você vai encontrar para comprar muito facilmente. E aí o vape, ele tem um malefício para a saúde que é absurdo, velho. Como se você fumasse muitos cigarros. Você tem o vape que você dá 8.000 puffs, que chama, né? Que são 8.000 tragadas. Tem gente que termina com isso numa noite. Que isso, meu irmão. Sabe por que o cigarro? Eu sempre falo assim, Pimentel, qual que é o rolê? O cigarro você tem que abrir ele, a caixinha, você tem que pegar o cigarro, você tem que colocar na boca e você tem que acender. E você faz uma contabilidade de quantos cigarros você está fumando ali. Existe uma tensão entre você e o cigarro. Agora, o vape não. Ele é simplesmente colocou na boca, tirou, colocou na boca, tirou, colocou na boca, Ele é tirou, um scroll do TikTok, né? A mesma coisa que você ficar scrollando o TikTok. Eu acho que tem muito a ver com o período que a gente vive desse lance a dopamina muito rápido. No TikTok você vai fazendo isso, 30 segundos você vai subindo ele, a rolagem automática no Instagram também você vai subindo ela, e o vape também é a mesma fita. Para vocês terem uma noção, em 2019, o Brasil apreendeu 1.420 vapes. Todo ano de Isso 2019. há 6 anos. Há 6 anos, antes da pandemia. Hoje, os caras fizeram, ano passado, 2024, eles fizeram uma apreensão no Porto de Santos de uma carga de 25 milhões de dólares, de reais em vape. Eram 300 mil vapes que eles prenderam, e as apreensões de vape, elas só vêm aumentando. Geralmente, o que os caras fazem? A maioria desses vapes, elas são produzidas na China e compradas a um preço muito barato. Eles saem da China, passam pelo Porto de Santos. No Porto de Santos, eles reabastecem e tal. E aí, lá dentro do Porto de Santos, eles vão para o Uruguai. Do Uruguai, eles vão para o Paraguai. E aí volta por Rota Caipira o vape para o estado de São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro. Então, é uma sistemática de contrabando que traçou uma nova rota, uma rota chinesa. Geralmente, os caras ou pegam na China ou eles vão pegar no Golfo da Guiné, que é aqui na África, que fica mais perto. Os chineses, eles têm investido muito no continente africano. Então, o que acontece? Investe. O chinês vai enfiando tudo. Mano, o chinês, a hora que ele entra com tudo, entendeu? Ele vai entrar com tudo, ele vai entrar pra quebrar. Então, o Golfo da Guiné, os caras vendem lá, porque ali é permitido, virou uma feira moderna ali, e os caras pegam e fazem todo esse trabalho pra trazer aqui. Joel, sabe qual é a minha preocupação? Eu vou te dar 2 exemplos aqui
uma de uma rua do Rio de Janeiro chamada Dias Ferreira, que é a rua dos restaurantes, no bairro do Leblon, o bairro mais foda do Rio de Janeiro hoje, o bairro mais caro do Rio. Essa rua à noite, já foi lá, né, Vilela? Ela tomada de menores de idade vendendo vapes, né? Certamente contrabandeados. Essa garotada me conhece, ela me vê aí em podcast e tal. E essa garotada me aborda no auge do verão, me chamam de Capitão Pimentel, né? Pô, capitão, a gente vende o vape aqui, logicamente esse vape contrabandeado, e começamos a ser assediados pelo tráfico do Vidigal. Porque o bairro do Leblon, ele não é dominado por facção, pelo amor de Deus, mas a favela do Vidigal, que é Comando Vermelho, é do lado ali, né? Na subida da Niemeyer. Então, esses menores que vendem essa substância, eles são obrigados a pagarem taxas para a facção, para o Comando Vermelho, para que autorize a venda desse produto num bairro de restaurantes. E depois eu busquei na internet a maior apreensão de vape no Rio de Janeiro. Ela não é uma apreensão como essa do Porto de Santos, é uma apreensão aí com 1.500 unidades de vape numa favela do Comando Vermelho. Ou seja, a maior apreensão de vape realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro foi dentro do domínio territorial do Comando Vermelho. Ou seja, o vape no Rio de Janeiro já pertence ao Comando Vermelho? Então, cara, essa apreensão que você está falando é uma apreensão de varejo, se você for pensar, né, na reta final. Essa apreensão que foi feita em Santos é uma apreensão de atacado que vai fazer essa distribuição. Cara, ali no Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso daí, que tem lugares que você só pode vender um tipo de cigarro, você só pode vender um tipo de coisa que os caras dominam. Dentro das comunidades, o vape também é dominado pelas facções criminosas. Mas esse atacadão aí é PCC? Cara, tem pessoas do PCC que trazem, porque isso vem em caminhões que, por exemplo, vem cocaína, vem maconha, vem tudo junto. E tem os importadores que fazem essa exportação em livre mercado. Eles são autônomos, por exemplo. O Cigarreira, que é aquele cara que estava envolvido no caso Gritzbach, há uma suspeita de que ele mexeria com essa exportação de cigarro. O fato é que a polícia ela fica muito ligada nesse lance do tráfico internacional de drogas. Ela tá focada na maconha e cocaína, polícia. Exatamente, porque a distribuição é fora do país, né, Pimentel? É o que dá muito dinheiro e vai pra alfândega. Aqui dentro do país você tem uma distribuição muito grande do cigarro. Cara, você me colocou uma história aqui. Um dia tu vai chamar ele pra conversar com ele aqui, que é o Bettini, que é um policial federal que fez o Mamba Negra, né? O Mamba Negra. É um policial que... Tu conhece ele pessoalmente? Já não? Não, cara, mas já li o livro dele. Um livraço. É o policial que mais aprendeu cigarro paraguaio no Brasil e mais aprendeu vape também. Ele comandava um núcleo de policiais de polícia marítima em Foz do Iguaçu. E esse policial, eu converso muito sobre esse tema com ele. Um dia ele falou: Pimentel, deixa eu te explicar uma coisa. Primeira coisa, 70% do contrabando de Foz do Iguaçu é cigarro. E segunda coisa, esse cigarro sai daqui e vai direto para uma favela do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Pode ser uma favela em São Gonçalo, pode ser uma favela em Niterói e eventualmente ainda sai daqui escoltado. Quando a gente fez Tropa de Elite lá, a gente dizia para aquele jovem que fumava maconha no Brasil como um todo: se você fuma maconha, meu filho, você está contribuindo para financiar uma facção de assassinos. Não existe maconha no Brasil que não tem cheiro de sangue. E hoje a pessoa que fuma um vape ou um cigarro paraguaio, ela se comporta da mesma forma. Não existe vape no Brasil que não seja vendido por uma facção, porra, e ponto final. Então, o Brasil tem 3.300.000 hoje de pessoas que utilizam vape. Tem um número que eu cheguei a ver que é 6 milhões de pessoas que já usaram. Aí incluindo minha família aí, viu, cara? Merda que você falou aí. Porque, merda. Cara, o vape ele é vendido pelo crime organizado. Você precisa de uma quadrilha pra poder colocar. Precisa de morte. Precisa de morte, sangue, disputa territorial, subornar policiais. Então não existe fumante de vape no Brasil hoje que não esteja ajudando muito essa facção. Essas facções, tem caneta, é tudo a mesma coisa? Cigarro eletrônico é uma coisa, vape é outra, mas no fim da história todo mundo fuma a mesma coisa. Aquele pendrive é um vape, ou não? Não, o pendrive seria um vape e o cigarro eletrônico seria aquela canetinha, assim, sabe? Tá. Mas os caras chamam da mesma coisa no fim da história, tá, mano? E assim, cara, isso é muito louco no Brasil, né? Porque, tipo assim, você consegue comprar em qualquer lugar, mano. Se você sair daqui e botar tabacaria perto de mim, vai ter lá o barato na vitrine, cara. Qualquer show, qualquer praia no Rio de Janeiro. Verão, não sei se as praias do Nordeste estão assim também, mas eu passei o verão esse ano no Rio de Janeiro, nas praias do Rio. Praia do Rio de Janeiro o tempo todo, menor de idade, vendendo esse produto.
E é um produto que você não sabe a procedência, você não sabe se ele é de qualidade, você não sabe o que tem ali, né? E, camarada, não tem repressão. O que está numa zona cinzenta, o que não é regulado, gera uma dúvida da sociedade e da própria polícia. A polícia brasileira está focada nas ações de inteligência para a apreensão de maconha e cocaína. E os policiais não estão muito preocupados com cigarro paraguaio e com vape. Mesmo após a declaração do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro que esses bandidos são mais financiados por cigarro e por outros produtos do que propriamente por maconha e cocaína. Porque isso era uma coisa que ninguém falava. Você vai em Brasília falar com o deputado. O deputado está preocupado em leis para punir o traficante de cocaína com penas cada vez maiores. E você diz para o deputado, cara, você não está entendendo nada. As facções não sobrevivem mais disso. Ou isso aqui tem pouca importância para a facção. A facção sobrevive hoje de cigarro paraguaio, de vape, de botijão de gás, de internet, né? Ah, cara, você pega o vape por R$3, tá? No contrabando ele chega a R$3. Você vai pegar ele na compra R$3, você vai colocar aí uns R$2 cada um pra você fazer a logística, você vai vender ele a R$40, R$50, cara. Entende? Assim, como é lucro, como é um lucro 10 vezes mais do que você pega ele e faz isso daí.